tu riscou tanto que eu não tô conseguindo identificar direito o que tá rolando aqui, mas eu acho que primeiro é uma multiplicação aqui, depois uma outra multiplicação, né? Sim. Vamos tentar fazer aí, né? Ó, deixa eu reescrever aqui de um jeito que talvez tu entenda, tá? Tá bom. Melhor. Então, assim, para entender fração de verdade, né? Tu tá no nono ano, certo? Sétimo. Ah, sétimo? Beleza. Poxa, então tá É porque bom. assim, por conta da pandemia, eu tinha aprendido isso no quinto ano, ou ano passado mesmo. Mas por conta da pandemia, eu fui esquecendo como é que fazia. E Normal. Isso aí é o aí, que eu mais tenho de problema. Meus alunos passam bastante problema com isso. Não se preocupe, eu sei como é que é. Então, o que está rolando aqui, né? Monte de fração, somando, subtraindo, multiplicando e por aí vai, né? uhum, Tu tem que identificar os símbolos primeiro, tá? Parênteses. Quando aparece o parênteses, tu pode ter certeza de uma coisa: multiplicação, tá bom? Então, o que está fora do parênteses vai ter que multiplicar o que está dentro do parênteses, beleza? É isso. beleza. Então, ó, como a gente aprendeu bem já a multiplicação, a gente sabe que multiplicação é mais fácil que soma, não é mesmo? Então a gente vai multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, né? Dá pra pensar dessa forma. Vai ficar uns números meio grandes aí. Mas eu vou te ensinar uma coisa melhor. Se tu Hum, tá multiplicando e tem igual em cima e embaixo, tu corta, beleza? beleza. Então, pareceu igual em cima e embaixo, corta. Se for múltiplo também. Se fosse tipo um 16 ali em cima, dava pra cortar também. Ah, só um segundo. Tá, vamos continuar então aqui. Cortando aqui, vai sobrar só 5 e 9, certo? Tudo bem? Então, O problema é esse sinal, né? Veja, esse sinal, ele indica que essa fração é negativa. Então a gente vai lembrar aquilo que a prof falou algumas vezes pra gente. Menos com mais dá menos, né? Então, sim. como essa é positiva e essa é negativa, menos com mais dá menos quando a gente está multiplicando e dividindo. Tem que lembrar isso. Então aqui é menos. Ah, isso ajuda e me explica muita coisa. Porque tu deve estar pensando assim, ah, meu Deus, mas por que, que às vezes menos com mais dá mais e mais às vezes dá menos? É na Foi exatamente isso que multiplicação. eu fiz. Isso, só na multiplicação e na divisão que essa regra vale, sacou? Sim. Porque se não for o caso, pô, tu tem que pensar em dívidas de dinheiro, né? Digamos que tu tenha 10 reais e vai comprar uma coisa de 5. Esse 5 é um negativo, tu tá perdendo. 10 menos 5 dá 5. Agora, se tu tem 5 reais só e vai comprar um negócio de 10, vai ficar com uma dívida. Porque aquilo que você está diminuindo é maior do que o que você tem, sacou? Sim. Daí é só pensar o óbvio. Aqui é menos com mais dá menos, porque é multiplicação e divisão. De novo, né? Corta e corta. Por quê? Porque 4 é múltiplo de 2, então você pode simplificar sua vida. Beleza? Vai ficar 1 sobre 2, porque a gente sabe que 2 dividido por 4, desculpa, 4 dividido por 2 dá 2, certo? Certo. Então, quando a gente corta, na realidade, a gente está fazendo uma divisão. A gente está dividindo aqui por 2 e aqui por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Por isso que nem apareceu mais nada aqui em cima, entendeu? Porque 1 vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa, né? Sim. Então é isso que está rolando aqui. Aqui também, ó, dividir por 4 aqui, dividir por 4 aqui. Por isso que o 4, os 4 na realidade desapareceram. Na verdade, eles viraram o número 1. E uma multiplicação não muda nada. Show. E agora temos essa conta de fração para fazer aqui. E daí você sabe que você tem que fazer aquela velha história lá de deixar o denominador igual, não é mesmo? Sim. E aí, tu conseguiria terminar essa conta aqui? Talvez. Teria Então que dá fazer o MPC de 9,2? de 9,2, exatamente. Mas assim, novamente, né? Vamos aproveitar o tempo na hora da prova. Para que fazer o MMC se a gente entende o que é uma fração, tá bom? Mas para isso eu vou ter que gastar uns 3 minutinhos para te explicar uma coisa, beleza? Para tu não ficar mais pensando em MMC, para tu pensar no que é uma fração de verdade. Isso aí nem o professor faz. Uhum.
O negócio é o seguinte, vamos supor aqui que você vai na pizzaria com a sua mãe, né? Uhum, E você coma um pedaço de pizza, tá? uhum. Agora, suponha que sua mãe também coma um pedaço de pizza. Beleza, pedaço de pizza que tu... Obrigado. O pedaço de pizza que tu comeu foi vermelho, né? Tua Correto. mãe também. Então, ela vai comer um pedaço de pizza. Daí você chega em casa, o teu pai te pergunta assim: quantos pedaços de pizzas vocês comeram? Daí você responde dois. Tá certo, mas tá errado, né? Sim. Porque são dois pedaços, só que são de tamanhos completamente distintos, não é mesmo? Então dizer que é dois, tá faltando informação aí, certo? A única forma de tu dizer uma resposta conveniente, uma resposta certa, é se esses pedaços eles tivessem o mesmo tamanho, concorda comigo? Concordo. O que ocorre é que aqui, na verdade, né, tu tem um pedaço de uma pizza que foi cortada em duas, um meio. E aqui tua mãe comeu um pedaço de uma pizza cortada em quatro, um quarto. Então, para Sim. somar, tu não pode simplesmente somar um com um de cima. Tá errado, a informação tá errada. É por isso, Valentina, que a gente sempre deixa o numerador igual. Porque deixar o numerador igual, na verdade, é deixar os pedaços de pizzas de mesmo tamanho, deixar eles cortados numa mesma quantidade, entendeu? Entendi. Isso, então o que está rolando aqui é que o jeito mais rápido de somar, é se tu cortasse aqui, e essa fração que era um meio, né, agora vai virar dois quartos. Perceba que é a mesma quantidade de pizza, tu só está escrevendo de uma forma diferente, concorda comigo? Concordo. Então, na realidade aqui, tu vai somar dois quartos com um quarto, né? Perceba também outra coisa muito importante aqui para o que a gente vai fazer. O dois quartos surge multiplicando em cima e embaixo por dois, né? Quando tu transforma uma fração em outra que representa a mesma quantidade, tu está, na verdade, sempre multiplicando ou dividindo em cima e embaixo da fração pelo mesmo número. E é isso que eu quero que tu se ligue aqui, para a gente resolver rapidinho, sem MMC, aquele problema lá. Daí agora sim, tu concorda comigo que a resposta era bem óbvia, né? Três quartos, né? Só que o que é três quartos na realidade? São três pedaços de pizzas que foram cortadas em quatro pedaços cada, concorda comigo? Concordo. Então tá bom, agora depois de todo esse papo, né? Por que eu falei tudo Sim. isso? Porque aqui, em vez de tu ficar pensando em MMC, em múltiplo comum, né? Tu vai pensar o seguinte, poxa, eu preciso que o denominador fique igual, para essas pizzas ficarem uma mesma quantidade de pizzas, né? De mesmo tamanho e tal. Bem, se eu quero que o Sim. denominador fique igual, eu vou lembrar que a gente sempre escuta aquilo na escola, né? A ordem dos fatores não altera o produto, lembra? Lembro demais. Então, se eu multiplicar 9 por 2 e multiplicar o 2 por 9, vai me dar a mesma resposta, certo? Sim. Pronto. Ordem dos fatores não altera o produto. Agora, se eu multipliquei embaixo, tem que multiplicar em cima. Se eu multipliquei embaixo, tem que multiplicar em cima. Então, em vez de perder o tempo fazendo mínimo múltiplo comum, tu entendeu o que é essas frações. Aqui são 5 pedaços de pizza de uma pizza cortada em 9. Aqui é um pedaço de pizza de uma pizza cortada em duas. Agora, todas as pizzas vão estar cortadas em 18 pedaços. E aí você vai poder somar, sacou? Saquei. Cinco pedaços de pizza de uma pizza cortada em 9 é a mesma quantidade de pizza que 10 pedaços de uma pizza cortada em 18. E aqui a mesma parada, ó, 9 pedaços de uma pizza cortada em 18. Pô, é metade da pizza, né? Opa, coloquei 12 que eu sou maluco. É a mesma quantidade de pizza, sacou? 9 pedaços. Pô, é metade, né? Tu comeu 9 de uma pizza cortada em 18, tu comeu metade, meu. Né? Sim. Daí vai ficar 1 por 18. E aí, beleza? Beleza. Dá pra pensar desse jeito, né, minha amiga? É, ficou mais fácil. Ficou. Então vamos ver se ficou fácil mesmo. Tu vai refazer a mesma conta, tá? Eu gosto de trollar. Tu vai refazer a mesma conta. Tenta fazer o mínimo possível olhando, tá bom? O mínimo que Tá tu bom. puder. E daí se lembre das paradas dos sinais e tal. E daí vai dar boa. Tá, mas eu faço a conta e te mando ou eu faço só Não, no tu, papel? tu só me garante, assim, vou confiar em ti, tá? Não precisa mandar porque tu tá no celular, der trampo. É por isso que eu peço pra sempre fazer no PC, mas de boa. Vai fazendo aí na tua velocidade, beleza? O importante é acertar pra chegar com convicção amanhã na prova. Beleza. Então, beleza. Enquanto isso, eu Deixa vou eu arrumando pegar. as paradinhas aqui. Vai lá, vai na tua velocidade aí, não se preocupa. É que aqui em Portugal já é tarde já. Ah, você mora em Portugal? Moro na Que terra do massa. Cristiano Ronaldo, exatamente. Pois é.
Eu vou ficar no mudo aqui, mas qualquer coisa tu me fala, tá? Ok. Eu consegui terminar. E aí, como estamos na conta? Tá indo? Algum problema? Terminei. E chegou na resposta que nem eu tinha chego, menos um 18avos? Chegou. Show de bola. Beleza. Vamos continuando. Deixa eu pegar uma outra aqui então, lá daquela listinha. Cadê? Você tá aqui, beleza? Vamos pegar uma outra fração. Vamos debulhar esse negócio de fração, então. Vamos tentar ser bem rápidos aqui. Sim, Depois eu vou te mandar tudo isso, tá? Então não beleza. precisa se preocupar. Então, olha só, essa fração aqui, né? Perceba que se tem parênteses, tem que fazer a multiplicação. Sim, E de novo, né? Olha só, tem algumas simplificações possíveis, certo? certo. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó. Pô, 10 é par, dá pra cortar. Então aqui eu divido por 2, aqui eu divido por 2. O 3 dá pra cortar também. Aqui eu vou cortar direto, tá? Tu sabe que eu dividi por 3. Então corta, corta. Uhum. Então essa primeira aqui, bem, 2 dividido por 2 dá 1, né? E aqui também deu 1, então ficou só 1. Sinal de menos fica ali. E, bem, aqui embaixo, 10 dividido por 2 dá 5, então vai ficar só 5. Alguma dúvida? Não. Beleza. Bem, agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar esse sinal aqui do lado e vamos pensar nas frações separadamente.
Bem, temos que fazer as multiplicações aqui. Vai sobrar, bem, 1 vezes 1 dá 1, né? 2 vezes 3 dá 6. Aqui não dá para cortar nada. Só como tem sinal de menos, ó, multiplicação mais com menos dá menos, certo? Uhum. Então vai ficar 1/6. E agora, né, olha só, cuidado agora, hein? Sinal de menos aqui dentro com menos aqui fora. Menos com menos dá mais. Daí tu pode estar pensando assim, professor, mas não é só quando é multiplicação, mas tá rolando uma multiplicação aqui que tu não tá vendo, sabia? Aqui tem escondido o Raiden aqui, ó. Tem um menos 1 aqui. Esse sinal de menos ele não tá sozinho. Ele tá com 1 do lado. Então, no caso, tu tá multiplicando menos 1 pela fração, sacou? Aqui. Então, por isso que vai ficar mais. Então, menos com menos dá mais. Mais 1/6. E aí, como é que a gente faz rapidinho isso aqui? Tem a ver com aquelas multiplicações que eu fiz aquela hora, né? Tem. Então, se tu puderes fazer. Tá, 5 vezes 6. E aí multiplica em cima também. E aí 6 multiplica por 5 e multiplica em cima também. Isso. E aí dá, dá 30. Acho que é 30. 30 embaixo. Peraí. É 30. E em cima dá 5 e 6. Então 30 mais. 6 negativo e 5 positivo? Exatamente, exatamente. Então, de acordo com o que eu escutei que você falou, vai ficar menos 6 sobre 30 mais 5 sobre 30, é isso? Isso. Show. E daí menos 6 mais 5, menos 1, né? Menos 1 sobre 30. Sim. Não é mesmo? Pode crer. Então tá bom de fração, né? Eu acho que tá bom de fração. E aí, que mais tu quer ver? Deixa eu ver, peraí. Sabe o exercício 11? Vamos ver. Ele, na hora de passar, tipo, 5x junto com 4x e 7 junto com 10, eu tô em dúvida na hora do sinal. Tipo, se o sinal vai Consegue isolar o junto. X, então. Pode crer. Bem, eu vou te mostrar. Sim, o sinal vai junto, para resumir a história toda. Mas tem alguns detalhes que você tem que cuidar, né? Ó, quando tem uma equação como essa, tem que entender uma coisa. Isso aqui é uma sentença. A sentença é 5x mais 7 igual a 4x mais 10. Então significa que o lado esquerdo é igual ao lado direito. É igual, é a mesma coisa. Só que tu não tá vendo isso aqui porque tem um monte de número diferente, né? Então, é por quê? Porque o que acontece é que existe um único valor de x que faz o lado esquerdo ser igual ao lado direito. E é isso que tu tá procurando quando tá fazendo essa conta. Esse único valor de x, beleza? Não adianta tu só tentar decorar a conta se tu não entender o que tu tá fazendo. Vai chegar na hora da prova, tu vai ficar toda confusa querendo decorar e não vai rolar. Tu tá procurando o único valor de x que faz o lado esquerdo ser igual ao direito, tudo bem? Sim. Só olhando para isso, tu consegue imaginar qual é? Porque assim, às Não. vezes só olhando a gente percebe, né? Mas às vezes não, né? Fazer o quê? Eu também não tô conseguindo. Então o que eu tenho que fazer quando eu não consigo? Tipo, às vezes eu consigo, por exemplo, se liga. X mais 1 igual a 3. Qual é o único valor de x que faz essa sentença ser verdadeira? Só olhando. Não, se tu colocar 1 aqui, vai ficar 1 mais 1 igual a 3. E 1 mais 1 não é 3, 1 mais 1 é 2. É 2. É o 2. Se fosse 5 aqui, qual que seria o valor de x? 4. Então tu entendeu, né? O x, a gente procura ele para que o lado esquerdo seja igual ao direito. Bem, então qual é o x aqui? Eu não consigo olhar e descobrir. Então, eu vou ter que me adaptar, né? Às vezes é fração, às vezes é difícil, saca? Então a gente tem que levar em conta isso aí. Provavelmente é uma fração se eu não estou conseguindo ver de cara. Então o que eu faço quando eu quero não me perder nesse tipo de coisa? Eu aponto quem tem letra e aponto quem não tem letra. O sinal vem junto.
nessa minha pontuação, tá bom? E eu penso o seguinte, se eu quero saber qual é o valor de x, se eu deixar ele sozinho do lado esquerdo do igual, pronto, tá resolvido, eu consigo x igual a alguma coisa e pronto, eu descobri quem é o valor do x, é isso que eu quero deixar o x sozinho, eu quero deixar o x sozinho. Então ele tem que ficar sozinho, e de preferência do lado esquerdo do igual. Então eu vou jogar pro lado esquerdo todo mundo que tem x. O 5x Ok. já tá ali, ele permanece ali. O 4x vai para lá, só que o que acontece? O 4x, ele indo para lá, ele tem que trocar de sinal, tá bom? Então como ele é 4x positivo, vai para outro lado negativo, beleza? Beleza. O 10 tá ali, ele fica ali. O 7 tem que ir para outro lado. Ele é positivo, vai para outro lado negativo. Tá. Bem, o que está acontecendo? A gente está passando os números somando e subtraindo. Por isso que eles estão trocando de sinal. Na verdade, eles vão para o outro lado fazendo a operação contrária do que eles estavam fazendo aqui. O 7 estava somando, foi para o outro lado diminuindo, certo? Certo. Então é sempre a operação contrária. Agora vamos lá, quanto que é 5x menos 4x? Me fala. 1x. Puxa, legal, meus alunos mais velhos ficam viajando e eu tenho que bolar todos os tipos de analogia maluca. Mas tu sabe que 5x menos 4x é um x, já eu tô feliz. Bem, falar um x é meio feio, né? A gente costuma falar só x mesmo, certo? Certo. Né? Porque é um x, 1 vezes x, né? A gente não fica falando 1 vezes qualquer coisa. Por exemplo, qual é o ano que a gente tá? 2022. A gente não fala 1 vezes 2022, né? A gente sabe que tem um ali na frente multiplicando, mas não faz sentido, né? Bem, 10 menos 7 é 3. Olha só, era o 3. X igual a 3. 3 é o único número que tu coloca dos dois lados no lugar de x e vai fazer os dois lados serem iguais. Quer provar? Ó, 5 vezes 3, 15, né? Mais 7. Sim. 4 vezes 3, 12. Mais 10. Olha só. 15 mais 7, 22. 12 mais 10, 22 também. Ó. De fato, se tu Uhum. coloca o 3 ali, fica igual aos dois lados. Concorda comigo? Concordo. Então é isso aí, meu. É para isso que a gente faz esse tipo de conta. Agora, tua vez. Depois dessa bela explicação aí, tu consegue fazer sozinha. Deixa eu pegar uma ali. A little bit bonitinha. Só um segundinho. Vamos pegar uma mais simples. Né? Essa é bem simples. A B também é bem simples. Vamos fazer a B. Mesmo esquema, né? A Sim. diferença é que agora tu vai ter que passar dividindo também, né? Mas não tem segredo, eu acho que você sabe fazer. Vai lá, dá uma tentada, faz o que eu fiz, tá? Segue o mesmo algoritmo. Se tu puder na prova, né, melhor ainda, colocar os risquinhos coloridos embaixo para fazer coloridão, que nem eu fiz. Daí a gente dificilmente se perde, né? Isso aí. Mas assim, você falou que vai ter que passar dividindo, mas eu Eventualmente, não tinha. se preocupa com isso ainda. Quando chegar a hora, chegou. Ah, tá. Mas primeiro tu tem que deixar o X isolado, tá? Deixa todo mundo que tem X pro lado esquerdo e que não tem pro lado direito. Entendi. Tá. O 4x fica ali, o 2x tá positivo, vai passar negativo. Então vai ser 4x menos 2x, que é Isso, igual. faz aí, não precisa digitar, né? Faz aí quando chegares assim numa sentença, pô, daqui eu não sei passar, professor. Daí tu me fala, tá? Acho melhor assim, beleza? Show de bola. Beleza. Vai na tua velocidade, não se preocupa. Ok. Pronto, eu terminei. Opa, e aí, como é que ficou? Assim, ficou 2x. 2x e 12. 2x e 12. Então 2x igual a 12, tu quer dizer, né? Exato. Então vamos parar pra pensar um pouco, né? 12 2x, dividir por 2?
Opa, isso mesmo, né? Porque, veja, só deixa eu escrever aqui para a gente pensar um pouquinho fora da caixa. O negócio é o seguinte, né? 2x igual a 12. Então significa que existe um número que vezes 2 dá 12, né? Para que essa parada toda fique igual, né? Qual é o número que vezes 2 dá 12, né? 6. 6, pronto. Então, né? Até mesmo 12 dividido por 2 dá 6. Então tu pode pensar por esse ponto de vista, tá? Eu tinha um aluninho que ele tinha, uma dificuldade altíssima, assim, em fazer conta. E daí, mas quando eu falava desse jeito, eu perguntava pra ele, né? Qual o número vezes 2 dá 12? Daí ele sabia, né? Então, às vezes, tu tem que pensar desse jeito, vai te ajudar também, né? Uma outra estratégia, um outro caminho para tu chegar nas respostas na hora da prova, né? Vai que você fica bugada na hora da prova, né? Dá um branco e tal. Beleza? Então, ó, eu até vou te dar uma dica, assim. Aluno que dá branco na hora da prova, vou te dar uma dica. O negócio é o seguinte, ó, quando chegar a prova, essa é uma dica neurológica, tá? É conhecimento científico neurológico. E testado ainda por cima. Ah, qual que é a coisa? O negócio é o seguinte, quando a gente vai fazer uma prova, a gente não pode começar, pegar a prova e já ir fazendo alguma conta que a gente sabe fazer. Não, errado. A coisa mais errada do mundo é essa. Porque se tu fazer isso, tu vai estar se entregando à ansiedade, né? Eu sei porque até hoje eu vou fazer prova e fico assim. Eu pego e já quero fazer a primeira questão. Isso significa se entregar à ansiedade. Quando a gente fica ansioso, a gente fica burro e devagar, né? Não consegue fazer as coisas direito. Então tu não pode ficar ansioso na hora da prova. É isso que causa o branco. Então, o que tu vai fazer que vai te ajudar é o seguinte: você vai pegar a prova e vai ler todas as questões. Vai ler a primeira, respirando fundo, leia a primeira questão, preste muita atenção em tudo que você está lendo e, antes de ir para a próxima, você dá uma pensada em como você resolveria aquilo. É só pensar. Eu acho que eu tenho que isolar o x, eu tenho que fazer isso com a fração. É isso. Lê a segunda, faz a mesma coisa. A terceira vai lendo todas. E daí, quando você terminar de ler tudo, você vai começar pela mais fácil. Nunca pela primeira, sempre pela mais fácil. Tá bom? Por quê? Porque enquanto a tua mente consciente estiver fazendo a mais fácil, a tua mente inconsciente vai estar fazendo a mais difícil. Isso parece coisa de maluco, mas eu vou te provar que é verdade, já aconteceu com você, tenho certeza. Já não aconteceu de você estar conversando com alguém e estar tentando lembrar de uma palavra e a palavra não aparece na tua cabeça? Já. É? Daí, beleza, tu parou de conversar com a pessoa, foi fazer qualquer outra coisa e do nada a palavra aparece de novo. Tipo, É. aquela palavra que tu queria lembrar, do nada aparece. Tu não tava, aquilo não era mais um problema pra ti na tua mente consciente, certo? Mas o teu cérebro ainda estava tentando resolver aquele problema. Então tu vai usar isso a teu favor. Porque enquanto tu estiver fazendo a mais fácil conscientemente, o teu cérebro inconsciente vai estar fazendo a mais difícil. Daí a hora que tu chegar pra resolver, já sei fazer agora. Sacou? Saquei. Isso funciona demais. Além de controlar a ansiedade, vai dar esse hack mental aí que vai dar boa, tenho certeza. Eu vou Deixa eu tentar. pegar a próxima. Então tenta, amanhã tu vai tentar, tu vai controlar a tua ansiedade, vai ser uma coisa sensacional. Agora deixa eu fazer a Tá bom. E aqui. Beleza, deixa eu fazer a E, aí é um pouquinho mais complicada, né? Sim. Mas eu vou pedir pra tu fazer uma outra. Por que que a E é complicada? Porque ela tem o chuveirinho, né? Sim. Propriedade distributiva. Isso. Pronto. Então, chuveirinho feito. E agora que as coisas estão sem parênteses, a gente pode fazer a organização. Tá. Lado esquerdo, os vermelhinhos. Lado direito, os verdinhos. Muito bem. Então, 9x e 3x continuam do lado direito. Nossa, esquerdo, tô viajando. É que eu, tô podre já, tem muita aula hoje, tô maluco já. E o lado direito, né, o verde, continua, o 78 continua ali, o 18 é mais 18, vai pro outro lado menos 18. Ok. Você não acompanha. Agora 9 mais 3 é 12. 12x. 18 menos, 78 menos 18. Tá, isso aqui é óbvio, né? Mas eu vou te ensinar uma técnica ninja. Tu concorda comigo que 78 é 70 mais 8? Hum? 78 não é 70 mais 8? Sim, Isso, e 18 não é 10 mais 8? Então menos 18 é menos 10 menos 8, concorda comigo? concordo. Poxa, olha só que maravilha. Então, ó, esses aqui se matam, sobra só o 70 menos 10, que é 60, né? Sim. É um jeito aí de tu fazer conta, né? Pra É muito mais esquecer. fácil. A Tem. Se gente. tu, se tu treinar, vai ser mais fácil mesmo, tenho certeza. Isso aí o pessoal usa pra fazer vestibular de medicina, essas coisas, porque
muita conta, né? É muito ruim ficar lembrando todos os negócios aí. Sim. Então, pô, é isso aí. Agora, 60 dividido por 12, né? 60 dividido por 12. Bem, olha só. Não sei se tu manja de lápis de cor, mas tem aquelas caixas de 48 cores, né? Sim. 48 para 60 é 12, não é mesmo? 48 mais 12 é 60, certo? É, certo. E aí, ó. Bem, tu tem que concordar comigo que 60 dividido por 12 é igual a 60 dividido por 12, né? Sim, Porque é 60, não é mesmo? Só que sim. uma regra de fração nos diz que a gente pode quebrar a soma de frações quando a gente tem. Então tem que concordar comigo que 60 dividido por 12 é a mesma coisa que 48 dividido por 12 mais 12 dividido por 12, né? Sim, Pô, 48 dividido por 12, obviamente é 4. E 12 dividido por 12, obviamente, é 1. Então, sem fazer divisão, chegamos na resposta 5, certo? certo. Bem, se tu quiser fazer divisão, faz, né? Só tô te mostrando um outro caminho possível aí, beleza? É melhor essa daí. É, dá uma treinada que você vai gostar, tenho certeza. Bem, eu fiz essa, agora você vai fazer a sua. Eu vou dar um zoom out aqui e vou pôr a que eu quero que tu resolva. Deixa eu pegar aqui a F. Não, F não, a D. Quero que você faça a D de dado. Sabia. Beleza. Beleza. Vou até te mostrar uma coisa que facilita bem ela, mas faz do teu jeito primeiro, tá? Tá bom. Belezinha, quando tu chegar na resposta, me fala. E a última prova do ano, amanhã? É. Foi mais a primeira prova que eu tive dificuldade, que eu tenho 2 provas por período. Aí eu tive dificuldade na primeira e na segunda não deu pra recuperar. Vixe, que pena, hein?
Olha, eu tava aqui fazendo, só que eu percebi que o 4 e o 2, tipo, eles não têm sinal. Aí na hora de juntar, como que eu faço? Eles não têm sinal. É tipo Tá, de assim, fato eles não têm sinal, mas tu tem que fazer a distributiva, certo? certo. E Não, assim, mas. se não tem sinal, eles são positivos, tá? Ai, é. Verdade. Acho que foi. Eu não sei se tá certo. E aí, quanto é que deu? Deu 5. X Porém, igual a 5, tu quer dizer, né? sim, x igual a 5. Tá bom, vamos ver. Ah, bem, eu acredito que você fez a distributiva, né? Então ficou 2x mais 2 igual 4x. E 4 vezes 7 é 28, então menos 28. Sim, Esses caras vão pro mesmo lado, esses aqui vão. também. Então vai ficar 2x menos 4x. Porque o 4x era positivo, foi pro lado negativo, certo? Ah, então eu errei. Menos 28, como é mais 2, vai pro outro lado, menos 2. O que você errou aí? Você passou positivo pro outro lado? Mas eu falei pra você que ele era positivo. Se ele vai pro outro lado, Hum, tem que trocar de sinal, né? Eu errei essa parte aí. Hum. Tá. Aí fica tipo. Pera. Vamos lá, quanto que é 2 menos 4? 10. Errado. Você tem R$ 2 e vai comprar um negócio de R$ 4. 2 negativo. Aí sim. Então, no caso, é menos 2x. E menos 28 menos 2 é menos 30. Tem uma dívida de 28, parece outra dívida de 2, fica 30 e agora, né, passa dividindo, né? Aqui tu tem que tomar um cuidado, tá bom? Tá. Qual cuidado tu tem que tomar? Bem, tu vai passar o menos 2 todo pro outro lado. Então, veja, se ele tá multiplicando, ele vai pro outro lado dividindo, tá bom? Uhum. Então, o negócio é o seguinte, o sinal vai junto, beleza? Beleza. Porque a gente só troca o sinal, como aconteceu aqui, menina, quando a coisa, ah, vamos dizer assim, como eu posso dizer, né? Nessa primeira parte da conta, beleza? Que é quando tu vai pegar um número que está somando e vai passar ele para outro lado. Ele vai para outro lado dividindo. Então, desculpa, o número está somando, ele vai para outro lado subtraindo. A gente sempre troca a operação. Então, como era uma soma, vai para outro lado diminuindo. Aqui, como era uma multiplicação, né, ele está multiplicando x, certo? Ele é negativo, mas ele está multiplicando x. Ele vai para o outro lado dividindo, beleza? Beleza. Tem menos 30 dividido por menos 2, menos com menos dá mais, fica 15. Beleza. Beleza? Beleza. Beleza. E agora, quer ver o quê? Deixa eu ver aqui.
eu te mandei a 12? Você me Não, mas mandou a eu... 12, o que que tem? Peraí. Qual tu queres fazer? A F. Quer fazer a F? Tu quer que eu faça a F, né? É. Tá bom, então eu vou fazer a F, depois tu faz a A. Bem, aqui o Ok. negócio é o seguinte. A gente quer encontrar o valor do x de novo, é aquela mesma história. Tem um valor de x que faz o lado esquerdo ser igual ao lado direito, tudo bem? Sim. Estamos buscando esse valor. O problema é que é um monte de fração, e trabalhar com fração é chato. Então o que que a gente faz? A gente tem que encontrar o mínimo múltiplo comum para não precisar se preocupar com a quantidade de pedaços que a pizza foi cortada, apenas com os pedaços de pizza. Veja que é uma coisa diferente, né? Uhum. Porque, né? Se, se tu for se preocupar só com os pedaços de pizza e não com a quantidade que eles foram cortados, tu facilita um pouco a tua vida. Não precisa se preocupar. Pô, dane-se se a pizza foi cortada em 100 pedaços. Tô me preocupando Sim. só com a quantidade de pedaços que eu comi. Essa é a ideia aqui, tá? E para fazer isso, a gente tem que fazer o mínimo múltiplo comum. Por quê? Bom, de novo, Valentino, a ideia é a seguinte. Bom, eu vou ter que explicar para tu por isso na tua cabeça. Aqui, qual que é a história? É um pedaço de pizza de uma pizza que foi cortada em 6 pedaços. Lembra daquilo que eu te falei? Lembro. Aqui são X pedaços de pizza de uma pizza que foi cortada em 2 pedaços. Aqui é 2X pedaços de pizza da pizza que foi cortada em 3. Aqui é um pedaço de pizza que foi cortada em 4. Não dá pra gente somar. São pizzas cortadas em tamanhos diferentes, certo? Certo. Então a gente de alguma forma tem que cortar essas pizzas todas na mesma quantidade de pedaços. E a forma rápida de descobrir quantos pedaços tem que ser é fazendo o MMC. É isso, o MMC só te dá isso. Qual é a quantidade de pedaços que eu tenho que cortar todas as minhas pizzas para que elas fiquem cortadas com a mesma quantidade de pedaços? É isso. Daí tu pode estar se perguntando, professor, mas pode ser qualquer quantidade. Não, é errado. Porque pensa comigo. Se tu tem uma pizza que foi cortada em 3 pedaços e uma que foi cortada em 2 pedaços, você não pode vir aqui na pizza que foi cortada em 2 pedaços e simplesmente cortar ela aqui e vai ter 3 pedaços. Por que que isso está errado? Porque os pedaços têm tamanhos diferentes, olha só, tá vendo? Sim. Esse pedaço aqui é bem maior. E aqui não, aqui são 3 pedaços iguais. Então, a ideia é a gente sempre cortar em pedaços de mesmo tamanho. Todos eles têm que ter o mesmo tamanho. Então, o único jeito é com o MMC, beleza? Beleza. Ou seja, né, lembrando na prática o que é o MMC? É o número que aparece primeiro na tabuada dos envolvidos aqui. Tem um número que aparece primeiro na tabuada do 2, do 3, do 4 e do 6. E dá para imaginar qual é já? Tu consegue lembrar da tabuada do 2, do 3, do 4 e do 6? Tem um número ali que aparece nas 3. Nas 4, O desculpa. 12? 12, exatamente. Então a gente já está se induzindo a saber que é o 12. Eu vou fazer só por desencargo de consciência mesmo, né? Uhum. Então, né, a gente quando vai fazer o MMC sempre divide por 2 enquanto dá, agora já não dá mais, divide por 3. Beleza? Daí o Beleza. número que surgir da multiplicação aqui é o nosso MMC, o nosso mínimo múltiplo comum, o primeiro número que aparece na tabuada dos 4, que é o 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Tá? Daí agora a gente tem que pensar assim, ó, para ser rápido, para não ficar vacilando na hora da prova. Qual o número vezes 6 dá 12? 2. O 2, exatamente. Então eu multiplico por 2 em cima e embaixo. Qual o número vezes o 2 dá 12? 6. 6 em cima e embaixo. Vezes o 3 dá 12, qual? 2. Dá, 3 vezes 2 dá 12? Ah, não, perdão. É 4. É isso aí. E qual o número vezes 4 dá 12? 3. Isso. Pronto, agora vai estar todo mundo com a mesma pizzas cortadas com a mesma quantidade de pedaços. Então você consegue somar todo mundo, juntar todo mundo, sacou? Sim. Então a gente já sabe que embaixo de todo mundo dá 12, a gente não vai mais se preocupar, mas quanto é que dá 12? Pô, a gente já escolheu para ser 12 aqui, então a gente não vai mais pensar nisso, não vai mais gastar cérebro com isso, entendeu? Vai ficar Entendi. 2 sobre 12 menos 6x sobre 12 igual a menos 8x sobre 12 mais 3 vezes 1, 3 sobre 12. E agora que está todo mundo sobre 12, eu não me importo mais com a quantidade de pedaços que a pizza foi cortada. Eu só me preocupo com a quantidade de pedaços. Vou comer, Sim. sacou?
Então vai ficar 2 menos 6x igual a menos 8x mais 3. E agora virou uma continha tranquileba, né? Essa aí Yes, tu pode resolver pra mim, tá bom? tá. É... Peraí que eu... É pra Sem mim, pressa. é pra mim te falando ou é pra mim Não, só resolver? faz aí, quando chegar na resposta, tu me fala. Bom. Olha, eu fiz aqui, só que não deu uma conta muito exata, eu acho. Porque assim, eu creio que o 8 vai passar pra lá com esse sinal de menos, certo? E Troca de aí sinal quando ele passa pro outro troca lado. de sinal. Isso. E ele vai ficar positivo. Aí ele vai Exato. somar com 6. Exato. Vai Com... ficar 8x menos 6x. Porque o 6 já tá do lado esquerdo, então ele continua negativo, certo? Certo. Ah, tá. Pera aí. É, só muda de sinal quem muda de lado. É porque assim, eu achei que aqui não tá multiplicando, certo? Ou dividindo. Não, tá só somando e subtraindo nessa parte. E aí eu pensei que pelo fato de não estar, não tinha que, tipo, trocar os, assim, menos. Peraí. Tipo assim, é, o 8 tá positivo e o 6 tá negativo. Aí ele subtrai. Sim, 8 menos 6 dá 2. Mas, assim, você disse que isso acontece quando a gente tá dividindo ou multiplicando. Não, não falei isso. Falei justamente o contrário. Eu falei que quando a gente tá somando e subtraindo, as coisas trocam de sinal quando vão de um lado pro outro. É a mesma conta que a gente fez no começo da aula. Menos 8x vai pro outro lado, mais 8x. Pronto, agora é só somar. 8 menos. É a subtração, no caso, né? 8 menos 6 vai dar 2. Tá, E aqui com o 2. 3 é a mesma coisa. O 3 continua aqui. E o 2 era positivo, vai pro outro lado negativo. Tá, o resultado é 7. Não sei, vamos ver. 8 menos 2. Não, x igual a 7? Acho que não, né? Nada a ver. 8 menos 6 é 2x. E 3 menos 2 dá 1. Ah, tá certo. Daí o x é igual ao meio, né? É. Passo 2 dividindo, né? É isso, ó. Tem que dar uma boa olhada aqui nesse negócio de isolar x, hein? Porque é uma coisa que os professores adoram fazer, tá bom? Tá Vou bom. fazer uma aqui que eu achei interessante. E é mais difícil do que isolar x, tá?
que é essa 6 aqui da tua lista, eu achei bem interessante. Tem a ver com Isola X, mas não é Isola X, deixa eu te mostrar. Não é só Isola X, quero dizer. Para finalizar a aula, vamos fazer aqui. O triplo de um número diminuído de 2 é igual a esse número aumentado de 8. Isso é uma equação, só que está escrita em português. Tu tem que passar isso para matematiquês agora. Tu tem que escrever como uma equação, entendeu? Ah, isso daí eu sei, eu acho que é assim, ó. O triplo de um número, ou seja, o número desconhecido é x, então seria 3x Isso. menos 2x é igual. Não, menos 2 só. O triplo de um número diminuído de 2. Ele não falou que é o triplo de um número diminuído de 2 vezes o valor desse número. Ele simplesmente diminuído de 2, entendeu? Entendi. É Aí igual, né? O que mais? é igual a x É esse número que é o próprio x, né? mais 8, né? Isso, mais 8. Só 8. Perfeito. E aí, qual que é o valor do x, então? Peraí. A gente vai ter que juntar o 2 com 8 e o x com 3. Isso. Tá. Vai ficar. O 2 vai passar lá para onde o 8 tá. Então, se ele tá subtraindo, ele vai passar somando. Então, Exato, muito seria bem. 8 mais 2, que é 8 positivo, mais o 2 positivo, aí ficaria 3x. O x está positivo, vai passar negativo? Isso, se não tem sinal na frente, é positivo. Tá. Passou para outro lado, negativo, exatamente. O x sozinho ele é igual a 1, não é? Não. Se tu dizer isso, o professor vai dar errado na tua conta. O x é o número que vai fazer essa equação aí ter o lado esquerdo igual ao lado direito. Agora, se a tua pergunta é, quando o x não tem nenhum número na frente, é porque está escondendo 1 aqui? Sim. Daí sim. Mas não é que o valor do x é 1. O valor que está na frente do x, multiplicando o x, que é 1. Entendeu? Entendi. Beleza. Então, no caso, seria 2x. X, 6x menos E 2x. ali seria. No caso, vai somar. Então, 10. Isso. E aí, qual que é o E valor aí do a x, gente então? divide 10 por 2. Isso, né? Qual número que vezes 2 dá 10? 5. Então, x é igual a 5. Exato. Então, 5 é o valor que supostamente resolve o problema. Vamos ver se é verdade? 15 menos 2 igual a 5 mais 8. 15 menos 2 é 13. 5 mais 8 é 13. Verdade. Então é o 5 mesmo. Beleza? Ok, Essa é uma forma beleza. de tu testar na hora da prova se sobra tempo, se a tua resposta tá certa ou não, entendeu? Tu joga na equação depois e vê se bate. Vê se o lado esquerdo fica igual ao lado direito. Beleza? Beleza. Beleza, então tá bom, moça. Pô, nota 10, acho que você vai muito bem amanhã. Só faz aquelas dicas que eu te dei de controlar a ansiedade lá. Tá bom. E amanhã, a hora que você acordar, reveja tudo que nós fizemos, tá bom? Releia tudo, tente lembrar das coisas que eu falei, por aí vai. Isso ajuda muito. Teu É cérebro vai realmente o que eu tinha programado para amanhã mesmo. top. Eu vou mandar todas essas contas aqui, né? Tu pode ver elas no teu celular e tal. Tenho certeza que vai ajudar bastante. Beleza? Ok, muito obrigada. Muito boa noite pra você. Tchau, tchau. Valeu. Para você também. Tchau.